Antes de ir para a Austrália, eu fui num psiquiatra. Em 2006, eu comecei a fazer terapia com um psicólogo. Naquele momento, eu tinha tudo, mas estava insatisfeito com tudo. Então, eu estava tentando encontrar uma solução para parar com a coca e manter as coisas que eu ainda tinha, o relacionamento, o trabalho. Então, eu comecei a fazer terapia, mas os meses iam passando e eu não via avanço, resultado, até o dia que o namoro acabou. E eu fiquei pior do que estava. Então, às vezes, eu via ela na TV, depois eu ia na terapia e eu começava a falar sobre isso. E ele falava pra mim, você gosta dela? Então lute por ela. Eu me empolgava, eu ia atrás dela, falava, eu não vou desistir de você. Nossa, cada vez eu fazia mais cagada. Ela dava uma porrada cada vez maior em mim. As coisas iam se complicando cada vez mais. Até um dia que eu comecei a pensar, eu falei, nossa, eu preciso tomar algum remédio, senão eu vou explodir. Como eu não estava vendo avanço na terapia, eu tomei uma decisão. Cheguei lá e falei para ele, doutor, eu vou parar de fazer terapia e eu vou num psiquiatra. Eu preciso tomar algum remédio, eu estou muito mal. E ele falou para mim, agora você vai ficar tomando remédio pro resto da sua vida. Eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. E aí eu fui no psiquiatra. Cheguei lá, comecei a explicar a situação. Doutor, eu ando muito deprimido. Eu também tô com um problema com a coca. Terminamos de conversar, ele começou a fazer uma receita. E eu perguntei para ele, doutor, eu vou ter que tomar esses remédios pro resto da vida? Ele levantou a cabeça e falou assim para mim, o que você prefere? Tomar uma coisa que vai te fazer bem ou continuar usando uma coisa que te faz mal? Não era isso que eu queria ouvir. Mas enfim, ele me receitou 3 remédios. Um antidepressivo, sertralina, um estabilizador de humor que eu não sei o nome. Esse remédio é usado para tratar epilepsia, ataques epiléticos. E um ansiolítico, Rivotril. Tudo para deixar eu bem calminho, né? Então eu levantava de manhã, tomava uma sertralina. Num outro horário, eu tomava esse estabilizador de humor. Eu chegava à noite em casa, começava a cheirar. 10 horas da noite, eu tomava o Rivotril. Quando acabava a coca, eu deitava na cama agitado, parecia que eu não ia conseguir dormir. De repente, a hora que eu via, já estava na manhã seguinte. Eu levantava animado, disposto. Uhul! Tomava uma sertralina, depois tomava o estabilizador de humor, passava o dia inteiro bem. À noite, eu ia lá, repetia tudo de novo. Então, se a intenção era tomar esses remédios para parar com a coca, na verdade foi como se ele falasse para mim, olha, toma esses remédios aqui, você não vai mais ficar deprimido, ansioso, culpado, você vai dormir como um bebê, pode cheirar à vontade. Sabe aquele filme do James Bond, Licença para Matar? No meu caso, foi Licença para Cheirar. Eu não sentia mais nada, eu comecei a cheirar muito mais. Então, o remédio não era para curar o vício, era para aliviar os sintomas. É como se eu fosse num dentista com um dente cariado doendo e ao invés dele restaurar, ele me desse analgésicos. Eu poderia não sentir, mas o problema ia aumentando cada vez mais. Então, eu trabalhei até o dia 8 de fevereiro de 2008 e o embarque para a Austrália estava marcado para o dia 5 de maio, 3 meses depois. Nesse período que eu fiquei sem trabalhar, eu passava a semana inteira lá sozinho em São Paulo. Levantava de manhã, pegava a moto e vinha até Campinas. Pegava um monte de pó, voltava para o apartamento, ficava cheirando o dia inteiro até de madrugada. No dia seguinte eu fazia tudo de novo. Eu comecei a cheirar em qualquer horário, de manhã, à tarde, à noite. Eu fiquei muito magro. Naquele momento, eu tinha o meu apartamento, um Golzinho 97 e a XT 660. Eu não queria saber de nada, resolver nada. Então, eu combinei com um amigo meu dele ficar no apartamento morando lá. Eu falei, cara, paga o condomínio, as contas de luz e internet aí, não precisa me pagar aluguel. Pode ficar aí. Deixei meu computador, deixei tudo pra ele lá. O meu pai tinha um Golzinho 82 velho. Eu falei pra ele, pai, vende esse Golzinho aí, me dá mais um pouquinho, pode ficar com o meu carro. E a moto, eu falei pros meus irmãos, fica com ela aí. Só que meus irmãos não quiseram ficar, ficaram com medo. E a moto acabou ficando com um cunhado meu que nem andava de moto. Mas pra mim eu não queria saber de nada, pode ficar com tudo isso daí. Eu só queria sumir dali. Então eu não resolvi nada disso. O apartamento, a moto, eu larguei tudo aqui. Até que chegou no dia de eu embarcar. A minha irmã e o meu cunhado, com meus pais, foram me levar para o aeroporto de Guarulhos. No caminho, paramos num posto para fazer um lanche. Eu entrei no banheiro e cheirei. Quando a gente chegou no aeroporto, eu fui lá no banheiro e cheirei. Eu tinha mais uns 2, 3 papelotes no bolso, mas eu fiquei com medo de entrar com eles no avião e eu joguei fora. Eu estava levando uma sacola cheia de caixinhas de remédio, vários vidrinhos de Rivotril. Eu estava carregado.
Quando chegou na hora de embarcar ali, nos despedimos. Quando eu entrei no avião, eu tomei um Rivotril. E a partir dali, a minha vida ia começar a mudar.